Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Felipe Luiz e José Boto têm relação estremecida no Flamengo após caso de Pedro e clima é de apreensão. Pedro aceita assinar contrato até dezembro de 2029 e aguarda a proposta do Flamengo para renovar o seu contrato. Matheus Gonçalves está de saída do Flamengo e Felipe Luiz aprova a liberação do meio-atacante no mercado da bola. Meia Ezequiel Barcos já acertou as suas bases salariais com o Flamengo e tem tudo para ser um novo reforço para essa temporada. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Em julho, o Flamengo vai ter 6 jogos decisivos, incluindo clássicos e o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro. Produção, coloca aí para nós os jogos do Flamengo nesse mês de julho. Flamengo e São Paulo, sábado 12/7 às 16h30, no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Santos e Flamengo, quarta-feira, 16/7 às 21h30, na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Fluminense, domingo, 20/7 às 19h30, no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Red Bull Bragantino e Flamengo na quarta-feira, às 23/7, às 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques, pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Atlético Mineiro, domingo, dia 27/7, às 20h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Atlético Mineiro, quinta-feira, 31/7, às 21h30, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Nelson de Ossa, atacante do Monterrey do México no Mundial de Clubes, também foi ventilado no Flamengo nos últimos dias. Porém, o jornalista Júlio Miguel Neto apurou que o jogador colombiano não está nos planos do Flamengo. A reportagem da Rubro News TV entrou em contato com um membro importante da diretoria do Flamengo que negou prontamente qualquer interesse na contratação do volante de Ossa do Monterrey. Ainda segundo o jornalista, o Mengão procura reforços para o meio de campo, mas avalia jogadores com outras características para a posição. O de Ossa tem contrato com o Monterrey do México até 2028 e no Transfer Market ele está avaliado em 6 milhões de euros. O Gerson, afinal, não é mais jogador do Flamengo. O Zenit da Rússia entrou em acordo com o meio-campista e pagou a sua multa rescisória à vista. Sendo assim, o rubro-negro emitiu um comunicado e anunciou a saída do jogador. Aspas, o Clube de Regatas do Flamengo informa que o contrato de trabalho do atleta Gerson foi encerrado nesta sexta-feira, dia 4/7 de 2025. Após pedido de demissão e rescisão unilateral apresentado pelo jogador, bem como o pagamento integral da sua multa rescisória prevista em contrato. O valor de 25 milhões de euros foi depositado pelo FC Zenit São Petersburgo, da Rússia. O Flamengo agradece o atleta pelo período em que esteve à disposição da equipe, na qual conquistou diversos títulos, honrou o manto sagrado e se tornou um ídolo pela dedicação em campo. O clube deseja sucesso na sequência da sua carreira. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, identificou o X9 do caso Pedro. Isso porque, nessa quinta-feira, um membro da diretoria afirmou que poderia vender o Pedro nessa janela de transferências. No entanto, o mandatário, que não concorda com essa declaração, decidiu não demitir o responsável pelo depoimento. De acordo com o portal UOL, o Luiz Eduardo Batista busca amenizar a situação internamente junto com o Departamento de Futebol do Flamengo. Além disso, a comissão técnica rubro-negra também está alinhada com o presidente, visto que não querem a saída do Pedro nessa janela de transferências. Dizem nos bastidores que o X9 foi o próprio José Boto, que está doido para se desfazer do Pedro. Será? Segundo o portal Bola VIP Brasil, a diretoria do Flamengo vem buscando a negociação do meia Matheus Gonçalves.
Apesar de priorizar a venda em definitivo do garoto, a diretoria analisa a possibilidade de emprestá-lo. E com isso, um dos clubes que demonstraram interesse em tê-lo no seu elenco foi o Grêmio de Porto Alegre, do técnico Mano Menezes. A intenção do Flamengo é priorizar a permanência no elenco somente dos jogadores que estão nos planos do Filipe Luís. Além disso, coloca como prioridade a redução na folha salarial, mas não há pressa para que isso aconteça. Vale lembrar que o Matheus Gonçalves é carioca da gema do ovo, tem 19 anos, tem 1,75 de altura, é um ponta-direita canhoto que também pode jogar de ponta esquerda. Está no Flamengo desde janeiro de 2023 e tem contrato por aqui até 31/12/2027. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 5 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você concorda em emprestar o Matheus Gonçalves para o Grêmio? Coloca aí. O lateral direito Wesley, de 20 anos, segue monitorado também de perto pelo Barcelona da Espanha, que vem acompanhando o seu desempenho com atenção redobrada, especialmente após a participação dele na Copa do Mundo de Clubes. E com isso, o nome do Wesley voltou a ganhar força nos bastidores do clube catalão. Vale destacar que não é a primeira vez que clubes europeus demonstram interesse no Wesley. Na temporada passada, o lateral chegou a estar próximo de um acerto com o Atalanta da Itália, mas a negociação acabou travando por questões burocráticas. A aproximação entre Barcelona e Flamengo não é recente, isso porque, ainda em fevereiro, o técnico Hansi Flick conversou diretamente com o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, sobre o jovem lateral direito. Internamente, o clube catalão segue analisando métricas detalhadas do Wesley, considerando seu desempenho tático, físico e técnico durante os últimos jogos do Flamengo. Em entrevista recente, o presidente Luiz Eduardo Batista BAP voltou a dizer que o Flamengo só começa a conversar por um valor mínimo de 30 milhões de euros. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou em segunda discussão o projeto de lei 2468/2023, que declara o Clube de Regatas do Flamengo como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado. A iniciativa, de autoria da deputada Verônica Lima, do PT, segue para ascensão ao veto do governador Cláudio Castro, que é rubro-negro. O clima no Flamengo não está nada bom desde que o assunto do Pedro vazou essa semana publicamente. A intenção da diretoria do clube em negociar o centroavante pegou muito mal entre os torcedores rubro-negros. A nação entende que o camisa 9 não pode ser descartado dessa maneira e a revolta foi tão grande nas redes sociais que o assunto virou debate interno no clube. Vale lembrar que foi o jornalista Mauro César Pereira que antecipou a informação sobre a intenção do Departamento de Futebol do Flamengo em liberar o Pedro, em caso de boa proposta, mas apenas por 15 milhões de euros. Nessa sexta-feira, a reportagem do Bola VIP Brasil apurou que o clima entre José Boto e Filipe Luís também não é bom desde toda essa situação que foi vazada. Filipe Luís se sente muito exposto. O perfil Bastidores Fla, no antigo Twitter, relatou que o José Boto foi a figura que escreveu sobre o Pedro nos prints vazados. Ele tinha o desejo de buscar um centroavante, mas gostaria de tentar vender o Pedro no mercado da bola. Obviamente, qualquer decisão definitiva tem que ter o aval do presidente BAP, e ele não está de acordo com a saída do atacante. O grande problema é que esse tipo de situação não poderia ter vazado para o mercado. Filipe Luís também virou alvo de críticas e questionamentos, deixando seu trabalho exposto e trazendo também uma pressão para os próximos jogos com a torcida do Mengão, pedindo ainda mais pela entrada do Pedro e um esquema de jogo favorável para ele,
Lembrando que o artilheiro do Bayern de Munique, Harry Kane, também não é rápido como o Pedro e como o Filipe Luís está querendo fazer aí em marcação alta, mas é um grande goleador e acabou com o sonho do Flamengo nas oitavas de final do Mundial. Então tem que se criar um esquema para o Pedro. Nas redes sociais, torcedores indignados do Flamengo pedem que o presidente BAP coloque rédeas curtas nesse português José Botto, porque ele aos poucos está dominando a situação no clube, colocando o presidente BAP em segundo plano e fazendo o que bem quer. Muitos torcedores já pedem a sua cabeça, com o tradicional fora Botto. Maravilha, se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um botão novo aí, o hype, né? Quando você dá o seu like, aparece para você o botão para hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado. Enquanto isso, o Pedro, que tem cheiro de gol, tem o perfume que a bola gosta, como diziam os mais antigos, já demonstrou isso muitas vezes na sua carreira, sendo eleito em 2022 o Rei da América, como artilheiro da Libertadores e outras cocitas más. Na temporada passada, o jogador estava fazendo muitos gols, mas infelizmente sofreu uma lesão na seleção brasileira e precisou ficar 7 meses fora dos gramados. Nesse seu retorno, as coisas não têm sido nada fáceis para ele. O camisa 9 acumula muitos jogos no banco de reservas e surgiu a notícia de que a diretoria estaria pensando na sua saída se caso surgisse uma boa proposta no mercado da bola. A informação vazou e revoltou os torcedores rubro-negros. José Botto foi duramente criticado, o presidente BAP também não gostou dessa situação e se reuniu na última quinta-feira com o departamento de futebol para entender melhor todo esse cenário. O BAP conversou com José Botto e decidiu mantê-lo no cargo, mas vai avaliar com ainda mais critério tudo o que ele fizer a partir de agora. O português vai ter que provar a sua capacidade nessa janela de transferências. Ainda sobre o nosso querido Pedro, depois desse bafafá todo, o BAP deseja a renovação do atacante, que tem contrato com o Flamengo até o final de 2027. E a ideia é prorrogá-lo até o final de 2029. O Pedro está de acordo com o tempo de contrato e deseja renovar sim com o Flamengo, que é o time do seu coração. O atacante agora espera uma conversa com o Filipe Luís para entender qual o projeto que o treinador tem para ele de fato. Vale lembrar que ele segue sendo o maior artilheiro do futebol brasileiro nos últimos 3 anos, com 90 gols desde agosto de 2022. Segundo o levantamento do Gato Mestre do portal ge.com, o Pedro acaba superando concorrentes como o Germancano, que tem 80 gols, Yuri Alberto, 70, Hulk, 67 e Lutero, com 58. O feito ganha ainda mais destaque, considerando-se que o Pedro ficou 7 meses afastado dos gramados. Ele se lesionou em setembro de 2024 e só voltou em abril desse ano. Desde então, jogou 17 partidas dos 20 jogos que o Flamengo fez, mas foi titular apenas em 8 partidas. Nesse período, ele balançou as redes 5 vezes e deu 3 assistências. Mesmo com as incertezas sobre o seu futuro e um momento instável na temporada, o Pedro mantém um status único. É o atacante mais letal do futebol brasileiro nos últimos 3 anos. E a sua multa rescisória para o exterior é de 100 milhões de euros, 636 milhões de reais na cotação atual. E a gente espera que numa próxima renovação essa multa não seja reduzida como foi a do Gerson. De acordo com o jornal O Dia, jornal carioca, o Flamengo chegou a um acordo com o meia Ezequiel Barco sobre o tempo de contrato e sobre os valores salariais. Agora resta convencer o Spartak de Moscou, da Rússia, a aceitar a proposta do Flamengo. Essa oferta deve girar em torno de 14 milhões de euros, aproximadamente 84 milhões de reais na cotação atual. O meia argentino já manifestou seu interesse em voltar ao futebol sul-americano, onde jogou pelo River Plate Independiente da Argentina.
A torcida do Flamengo se lembra muito bem do meio-campista por conta do vice-campeonato da Sul-Americana em 2017, quando ele acabou sendo o algoz do Flamengo, marcando o gol decisivo de pênalti aqui no Maracanã, lotadíssimo. Vale lembrar que o Ezequiel Barco despontou no River Plate do técnico Galhardo, onde fez 127 jogos, marcou 17 gols e deu 19 assistências, jogando ao lado, inclusive, do De La Cruz. E os dois fizeram muito sucesso na Argentina. Depois ele foi para o Atlanta dos Estados Unidos, onde fez 107 jogos, marcou 19 gols e deu 18 assistências. E finalmente foi para o Spartak de Moscou, onde já fez 36 partidas, marcou 14 gols e deu 9 assistências, sendo um dos ídolos da torcida russa. O Ezequiel Barco tem 26 anos completados em março e já declarou recentemente que quer muito vir jogar no Flamengo, porque além do sucesso que ele pretende fazer aqui, ele almeja também ser convocado para a seleção argentina, que mesmo já classificada para o Mundial, está fazendo uma grande reformulação, visando a Copa do Mundo de 2026. E sabe muito bem que o Flamengo é uma vitrine maravilhosa para o seu destaque. E ainda tem o seu compatriota, o goleiro Agostinho Rossi, para ajudá-lo na adaptação ao seu novo clube. O Barco mede 1,66 de altura, é argentino, é um meia ofensivo destro, que pode jogar também de ponta esquerda ou meia esquerda. Ele está no Spartak de Moscou desde julho de 2024 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2027. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 14 milhões de euros. Pelo time de Moscou, ele já fez 36 partidas, marcou 14 gols e deu 9 assistências. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!